A história da Segunda Guerra Mundial. Finalmente, o dia D. Distribuição Sinapse. É extremamente difícil de acreditar, ao vermos esta linda vista, que estas praias tranquilas e pitorescas foram, na verdade, o cenário dos notáveis desembarques na Normandia, que jamais serão esquecidos. Estas lindas areias são conhecidas como Côte de Nacre, cuja tradução poética é Costa de Madrepérola. E as praias estão banhadas de lembranças pungentes daquele dia auspicioso e histórico, quando milhares de soldados aliados chegaram à costa em 6 de junho de 1944. Os eventos que ocorreram aqui são celebrados como o Dia D, e, sem dúvida, essa invasão ousadamente heróica e essencialmente libertadora marcou o início do fim da Segunda Guerra Mundial. Desde setembro de 1939, quando a guerra foi deflagrada, para os aliados, a vitória e a perspectiva de paz eram um sonho distante e quase sempre incerto, em algum ponto do futuro, porque Adolf Hitler e seu eixo do mal atacavam para obter poder na Europa. Mas em 1942, as névoas da dúvida começaram lentamente a dissipar-se e a visão de um mundo livre da tirania começou a emergir. E embora até o dia D a guerra ainda pudesse ter virado a favor de Hitler, e enquanto os preparativos eram feitos, a sorte pareceu sorrir para os aliados por algum tempo. Primeiro no norte da África e depois através do Mediterrâneo até a Itália. Antes de Alamein, nós nunca tivemos uma vitória. Depois de Alamein, nós nunca tivemos uma derrota. O primeiro-ministro Winston Churchill disse essas palavras depois que o 8º Exército Britânico triunfara contra o general preferido de Hitler, Erwin Rommel, a raposa do deserto, na segunda batalha de El Alamein. Os aliados estavam finalmente fazendo progresso e, embora meses e anos de conflito ainda estivessem à frente, a maré estava com certeza mudando a seu favor. Agora, embora os eventos no norte da África tenham sido cobertos com detalhes nos programas anteriores desta série, vale a pena tirar um instante para dar uma breve olhada para trás, porque os atores-chave dos desembarques do dia D já estavam surgindo. E isto nos dá a oportunidade de descobrir um pouco mais sobre o retrospecto dos notáveis heróis da Operação Overlord, que desempenharam tais papéis-chave nos desembarques da Normandia. A primeira batalha de El Alamein estava longe de ser conclusiva. As forças aliadas batalharam contra os alemães do dia 1º ao dia 27 de julho de 1942, com o resultado chegando a um impasse, ao custo de cerca de 13.000 baixas aliadas. Embora isso estivesse longe do ideal, os britânicos ainda conseguiram fazer 7.000 prisioneiros e estragar a campanha de Hitler no norte da África. Os planos de Rommel para avançar até Alexandria e depois até o Cairo foram sustados. E esse impasse também impediu a Alemanha de obter o controle do Canal de Suez e de muitos campos de petróleo do Oriente Médio, o que teria graves consequências para os aliados. O tenente-general Bernard Montgomery assumiu o 8º Exército Britânico em agosto de 1942, e sua visão e sua iniciativa provocaram a queda dos nazistas na Segunda Batalha em El Alamein. Usando a sua experiência de combate na Primeira Guerra Mundial, Montgomery pôde antecipar e quase predizer o que ia acontecer e conduziu a sua campanha nessa direção. Felizmente para Montgomery, o apoio aéreo recebido foi excelente,
quando comparado à Luftwaffe alemã e à Regia Aeronáutica da Itália, que em vez de apoiarem as suas infantarias, ficaram envolvidas em combates aéreos. Ao todo, as baixas aliadas foram menos da metade das sofridas pelos alemães, e 30% destas foram de homens de Rommel. E ele não teve outra opção senão bater em retirada, deslocando o restante de seu exército para a Tunísia, onde uma melhor ação defensiva poderia ser empreendida. Winston Churchill descreveu memoravelmente a Batalha de 14 Dias em El Alamein, que ocorreu de 23 de outubro a 5 de novembro de 1942, como não sendo o fim, nem mesmo o início do fim, mas talvez o fim do início. E foi esse, com certeza, o ponto a partir do qual os aliados começaram a seguir a estrada para a vitória, com os exuberantes personagens de Rommel, Churchill e Montgomery ganhando valiosa experiência. Com o fim da batalha pelo norte da África, os aliados poderiam saltar para a Europa através do Mediterrâneo, e a ilha da Sicília era o próximo alvo. A invasão aliada, com o nome de código de operação Husky, era uma mistura de equipamentos de guerra anfíbios e aéreos com o objetivo de retirar a Força Aérea e a Marinha sicilianas, dando aos aliados acesso a todo o Mediterrâneo. A inteligência alemã não tinha conhecimento dos planos da invasão graças a documentos falsos plantados no cadáver de um oficial britânico, afirmando que os aliados não tinham interesse na Sicília. Os documentos informavam que o próximo alvo de invasão seria a Grécia, então a maioria das defesas alemãs foi deslocada. Os paraquedistas foram os primeiros a invadir logo após a meia-noite de 9 de julho de 43, mas devido a ventos muito fortes, muitos pousaram quilômetros fora do curso e na ordem errada. Mas essa confusão, na verdade, provou ser muito positiva. Quando começaram os desembarques nas praias, os aliados enfrentaram muito pouca oposição. Mas em 13 de julho, a resistência cresceu e as perdas e baixas começaram a aumentar. O notável general norte-americano George Patton, que era o comandante do 7º Exército dos Estados Unidos, e igualmente tão franco quanto Montgomery, capturou a capital, Palermo, o que provou, tanto para italianos quanto para alemães, que a Sicília havia caído, e estes bateram prontamente em retirada. As forças de Hitler conseguiram evacuar toda a guarnição em Messina e, pelo fato dos aliados serem neste ponto superiores no ar e no mar, a rápida evacuação da Alemanha foi quase como um golpe, porque eles falharam em aproveitar ao máximo a situação. Agora, o indivíduo encarregado de controlar Montgomery e Patton era o general Dwight Eisenhower, e sua tarefa estava longe de ser fácil. Enquanto o progresso através da Itália era lento, as tensões entre Montgomery, Patton e outro norte-americano, o general Omar Bradley, aumentavam. E foi preciso toda a capacidade diplomática de Eisenhower para evitar que surgisse uma guerra entre seus generais, antes que a luta contra Hitler e o esforço final para a vitória pudessem começar. A invasão da Sicília anunciou a campanha italiana, mas houve um desacordo entre os norte-americanos e os britânicos sobre estratégias para terminar a guerra, com o presidente Roosevelt e os Estados Unidos determinados a libertar a França antes de tudo. Porém, Winston Churchill era da opinião de que eles precisavam tratar da Itália e retirá-la da guerra o mais rápido possível. Enquanto os aliados lutavam lentamente na Itália no decorrer de 1943, os planos para uma invasão em escala total da Europa ocupada pelos nazistas ganhavam impulso.
Os russos, que aguentavam firme contra Hitler no leste, foram à Conferência de Teherã junto com britânicos e norte-americanos, reunindo Joseph Stalin, Winston Churchill e Franklin Delano Roosevelt pela primeira vez desde que os soviéticos tornaram-se parte da operação aliada. Chegara a hora de botar em ação a estratégia final para derrotar Adolf Hitler, começando com a invasão da França, com o nome de código de operação Overlord. E Dwight Eisenhower foi mais uma vez o homem selecionado para assumir como comandante supremo. Ele iria precisar recorrer à experiência de gente como Montgomery e Patton se quisesse que a missão fosse bem sucedida, juntando essas várias personalidades. E enquanto as praias da Normandia foram selecionadas como local onde ocorreriam os desembarques do dia D, havia muita coisa a ser feita em um curto espaço de tempo. No início de 1944, as relações anglo-americanas ficaram tensas quando Montgomery insistiu que, para ter sucesso na Normandia, o plano original com 3 divisões aliadas deveria ser aumentado para 5. Isso, com certeza, iria restringir os planos norte-americanos para que a Operação Bigorna desempenhasse um grande papel na invasão. Eisenhower estava ávido para criar uma distração com um exército do Mediterrâneo desembarcando na Côte d'Azur, no sul da França. Mas Churchill e os britânicos eram totalmente contra isso e sentiram que, se os recursos fossem concentrados na Itália, Roma cairia mais cedo para os aliados. Churchill até escreveu ao presidente Roosevelt pedindo que muitos dos navios de desembarque e de tanques, mais conhecidos como LSTs, fossem transferidos da Operação Bigorna para a Operação Overlord. Essa disputa continuou por algum tempo, até os eventos do fim de abril de 1944 tirarem o assunto das mãos dos aliados, quando a nossa história do dia D começa seriamente. A preparação seria chave se a invasão da Normandia quisesse ter sucesso, e a zona de praia de desembarque de 80 quilômetros teria que ser dividida em seções se quisessem estabelecer rapidamente uma cabeça de ponte com portos adequados, permitindo aos aliados terem acesso rápido ao coração da França ocupada. Foi decidido que as divisões do exército norte-americano desembarcariam mais próximas de Cherbourg, nas praias com o nome de código de Utah e Omaha, enquanto britânicos e canadenses desembarcariam nas praias de Gold, Juno e Sword, ao longo da extensão de litoral que levava a Caen. Ensaiar para a invasão era vital e os norte-americanos que iriam desembarcar na praia Utah estavam envolvidos em uma missão prática com o nome de código de exercício Tigre. Uma extensão similar do litoral de Devon foi selecionada em Slapton Sands, quando 30 mil soldados foram postos para marchar, mas aí ocorreu o desastre. Barcos torpedos alemães de Cherbourg atacaram e torpedearam 5 navios de desembarque de tanques, o que foi um golpe amargo, tanto para a Operação Overlord quanto para a Operação Bigorna. No início da guerra, Churchill havia solicitado que fossem construídos grandes navios que pudessem desembarcar em uma praia grandes quantidades de tanques pesados sob qualquer clima. E os LSTs, com certeza, faziam exatamente isso. Mas as perdas em Slapton significaram o adiamento da Operação Bigorna para dar o maior apoio possível ao dia D. E com 700 homens perdidos, o desastroso ensaio também foi uma tragédia humana. Mesmo assim, com a aproximação do dia D, exercícios como o Tigre ainda eram uma necessidade, apesar dos perigos.
Por causa do enorme tamanho da operação, havia uma grande disparidade na experiência e no nível de treinamento entre os vários soldados, marinheiros e tripulações aéreas convocadas para o dia D. Fora os que haviam lutado nas campanhas norte-africana e italiana, muitas das divisões norte-americanas estavam sendo enviadas diretamente